Olá, seja muito bem-vindo ao Toque de Vida Debate. É um grande prazer ter você aqui nesse programa semanal, onde a gente se encontra para conversar, para refletir sobre temas diversos que têm o objetivo de contribuir na sua e na minha caminhada de vida, de fé e nas nossas reflexões. Eu sou o pastor André Cardoso, sou capelão da Universidade Luterana do Brasil, do campus de Canoas, Rio Grande do Sul, e para mim é uma alegria poder estar com você nesse momento. Se você deseja conhecer mais do trabalho da nossa pastoral e também se quiser sugerir temas que gostaria de ver apresentados e conversados aqui no programa Debate, é só escrever para a gente por meio das nossas redes sociais. O endereço é Ubra Pastoral e a gente vai ter o maior prazer de conversar com você, trocar uma ideia e também, por que não, trazer as pautas que você possa sugerir para a gente. E hoje, de forma muito especial, nós vamos falar sobre ação social e vamos receber a diretora de uma instituição aqui de Porto Alegre, da AELCA, a Associação Evangélica Luterana de Caridade, professora Elaine Timmer, e também o pastor capelão da AELCA, o reverendo José Daniel Steinmetz, que já estão com a gente. Sejam bem-vindos para o debate de hoje. É um grande prazer receber vocês aqui para falar um pouco da AELCA, do trabalho da AELCA, da história da AELCA e também da importância da ação social nas nossas vidas. Bem-vindos! Obrigado. Obrigado. Cumprimentos aí também a nossa diretora, a Elaine. Muito grato aí pela oportunidade, caro André. Nós que estamos aí contemplando os teus ouvintes, os amigos que nos acompanham, com uma bela história do amor de Deus a muitas crianças, 204 crianças e adolescentes aqui na Vila Jardim, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e poder compartilhar contigo, com as pessoas que nos acompanham, esse trabalho, nos dá muita alegria e gratidão. Então, um grande abraço a todos que vão nos acompanhar hoje, né? É uma satisfação estar contigo. Muito bem, já começo perguntando, se vocês puderem dizer para a gente, qual é o trabalho da AELCA, o que a AELCA faz efetivamente? Bom, a AELCA, sendo uma instituição essencialmente de assistência social, trabalha com crianças e adolescentes e famílias. Bom, crianças, eu costumo dizer, a gente tem de 0 a 6 anos a educação infantil. E de 6 a 18, o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, que é um atendimento no turno inverso da escola. E também temos um programa específico, que é o serviço de atendimento à família. Nós temos aqui na AELCA, na Vila Jardim, nós temos contratado com a prefeitura 500 famílias por ano. E no Jardim Carvalho, outras 500. Claro, né? Nós já duplicamos, estamos atendendo praticamente 2.000 famílias. Então, é o perfil da AELCA, criança e adolescente, consequentemente, sua família também. Diretora Elaine, e esse atendimento, ele consiste no quê? Vocês recebem as crianças e aí o que acontece? Na educação infantil, tá? Nós temos, então, toda uma equipe de escola, pré-escola e creche, onde, então, as crianças chegam pela manhã, são encaminhadas pela SMED, que é a Secretaria Municipal de Educação, não? E passam em torno de 11 horas conosco aqui, a turma integral, onde nós trabalhamos toda a educação básica, conforme os currículos necessários e encaminhados pela própria SMED também. E trabalhamos com a turminha do turno inverso à escola, que é o quê? São aquelas crianças de famílias que têm Bolsa Família, por exemplo, tá? E estão numa situação de vulnerabilidade, de risco. Essas crianças e adolescentes, então, frequentam o nosso trabalho, que acontece com atividades diversas, né? Não é atividade de escola, tá? É atividade até ajudamos no tema de casa, por exemplo, né? Mas o objetivo
é a convivência, é o fortalecimento do vínculo, tanto entre eles, social, como com a família propriamente dita, né? E qual é o critério? Qual é o critério para ser admitido no serviço da ELCA? É geográfico? É a renda? Você citou aí, né, famílias que são inscritas no programa Bolsa Família, né? Mas qual é o critério para, se alguém que está nos assistindo, eu gostaria de participar lá, de ser atendido pela ELCA, como é que é? Bom, na área da educação infantil, não depende de nós, depende da inscrição que é feita lá na Secretaria Municipal de Educação. Originalmente, nós dávamos a preferência sempre para famílias aqui da Vila Jardim, para atender esse território. Com a parceria que nós assinamos com a Prefeitura, acabamos nos submetendo às regras, ou seja, é a SMED que encaminha a criança de educação infantil para nós. No serviço de convivência, atendemos prioritariamente crianças e adolescentes da Vila Jardim, tá? Que estão em situação de vulnerabilidade geral, né? Tanto pessoal como social. E o critério para entrar é ser atendido através das nossas técnicas de assistência social, onde então elas vão ver da necessidade, qual é a vulnerabilidade, qual é a situação que a criança se encontra. Não é porque eu quero vir para a ELCA para ter o meu filho no turno inverso numa área protegida que vale. O que vale é a situação que existe. A criança está em risco, tá? Está, por exemplo, ficando sozinha em casa chaveada. Bom, isso é um motivo para ela vir para cá e não ficar presa dentro de casa, por exemplo. E a gente sabe que tem muitas famílias que precisam trabalhar, né, e não tem com quem deixar os filhos e acabam deixando presas sozinhas dentro de casa. Só que hoje, me parece que com a internet, se a criança tem acesso à internet, ela não está presa e nem sozinha, né? Porque a internet é um mundo e aí precisa mesmo de pessoas qualificadas para acompanhar essa criança, esse adolescente. Perfeito, diretora. Agora, se vocês pudessem falar um pouquinho para a gente como é que começou esse trabalho da ELCA. Eu sei que é um trabalho que já vem de longa data, né? A gente tem até algumas fotos, algumas imagens que eu vou pedir para o pessoal aqui do estúdio, enquanto vocês vão falando da história, eles colocarem na tela para a gente. Então, se vocês puderem explicar, contar, né, para nós como é que começou esse trabalho da ELCA. Quem responde, chefe? Tu responde. Tá certo. Eu complemento. Tá, a gente adentrou na história da instituição já em andamento, né? A diretora, inclusive, um tempo antes de mim. Mas do que nós conseguimos buscar, os registros históricos, né? Data a nossa origem em 1965, quando alunos do Seminário Concórdia, daí vem toda uma ação que vai dar entendimento para a nossa confessionalidade na instituição, né? Confessionalidade cristã, luterana, junto à instituição. Então, alunos do Seminário Concórdia, naquele período aqui, sediado em Porto Alegre, visitaram a região. E um desses senhores, um desses alunos, o seu Martin, ele encontrou uma casa da dona Maria Eva, que cuidava de crianças e adolescentes, cerca de 15, em sistema de casa-lar. As crianças iam, passavam a semana e, eventualmente, nos finais de semana, iam para suas casas, e assim ela fazia um trabalho. O seu Elmiro Martin, naquela oportunidade, fez o primeiro contato, repassou para o pastor Gustavo Scholz e os dados, enfim, e depois até foi retomar esse conhecimento, o fruto daquele contato, muitos anos depois, inclusive a história dele está no nosso Face, se alguém quiser pesquisar, tem essa oportunidade, mas a partir dali, então, o pessoal entrou em tratativas e em 10 de novembro de 1968 é fundada a Associação Evangélica Luterana de Caridade, a ELCA, que a partir dali foi desenvolvendo, foi se adequando às necessidades, foi vencendo as barreiras, né, do cuidado, do trabalho social em si, que já era difícil, hoje tem algumas dificuldades, mas naquele período ainda mais, e foi expandindo o seu trabalho, né? Então, com a Constituição de 88, houve mudanças nas tratativas
do atendimento à criança, adolescente, e fomos evoluindo para hoje estarmos com um espaço bastante ampliado em relação àquela realidade, e de 15 crianças, hoje são 204 crianças, perdão, atendidas, crianças e adolescentes, né? Então, assim, de uma forma bastante sintética, coloco para você a história do nosso trabalho. São 56, fecharemos 57 anos de atividade em novembro deste ano, sob a graça de Deus, sob o cuidado e com a ajuda de tantas pessoas da igreja e muito mais ainda de fora, já que esses estão sempre também dispostos a estarem dando uma olhada bem especial e carinhosa para as nossas crianças e adolescentes. Agora, pastor Daniel e diretora Elaine, vocês têm contabilizado ou têm ideia de quantas crianças e adolescentes nesses quase 57 anos já foram atendidas pela instituição? Esse é sempre um dilema bastante grande, né? Porque nós hoje, há alguns anos, já viemos atendendo em torno de 200 crianças, mas tem alguma rotatividade, então ultrapassa esse número com certeza, né? Fica difícil estimar, nós nunca chegamos a botar na ponta do lápis esse número, né? Mas certamente é bastante grande o número de crianças atendidas. Talvez a diretora tenha um número mais concreto ou mais próximo da realidade. Realmente, né? Fazendo assim uma brincadeirinha, né? Se eu atendo 204 crianças na educação infantil, né? Então eles estão ali comigo 204 e no serviço de convivência. Se eu existo há 56 anos, né? Lá se vão bem mais de 15 mil crianças no total, né? Mas como o pastor disse, é difícil de quantificar, porque uma criança que entra aqui no berçário, normalmente ela fica até os 6 anos. E, em alguns casos, continua até os 18, né? Então, é difícil de quantificar realmente quantos passaram aqui por nós nesses 56 anos. Professora Elaine, agora uma pergunta para a diretora Elaine. Por que ter um serviço de capelania é importante para o trabalho da ELCA? Essa é a parte boa. Durante muito tempo, nós lutamos, né, porque queríamos uma capelania, queríamos um pastor. Por quê? Está no nosso nome, Associação Evangélica Luterana de Caridade. Então, existe uma confessionalidade. A partir daí, nós temos um lema, Provérbios 22, 6. Ensina a criança enquanto for velho, ensina a criança e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, eu costumo dizer que o Provérbios 22, 6, ele é pedagógico, tá? E ele é espiritual. Porque se tu trabalha com a criança, tu mostra o caminho, tu tem o ensino religioso junto, ela não vai esquecer. Nós temos histórias diversas onde os pais trazendo já seus filhos e algumas vezes os avós trazendo os netos, eles lembram dessa particularidade, né? Então, o objetivo principal nosso é, sim, falar de Jesus para cada criança e adolescente que passa aqui. Muito bem, agora eu tenho uma pergunta para o pastor Daniel. Mas eu vou pedir para você responder ela, pastor Daniel, depois do nosso intervalo. A gente vai fazer uma breve pausa e a gente retorna rapidinho. Mas eu queria que você pensasse e respondesse para a gente por que uma igreja, e o senhor é pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, a IELB, né? Por que uma igreja se envolve em ação social? Ela não deveria apenas pregar a palavra de Deus e isso já lhe bastaria? Por que uma igreja tem interesse e deseja fazer ação social? Segura aí, que a gente já volta. O pastor Daniel vai responder essa pergunta para a gente. Toque de Vida Debate está de volta hoje recebendo a diretora e o capelão da AELCA, Associação Evangélica Luterana de Caridade, que funciona em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, há quase 57 anos, acolhendo famílias, crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade
E no final do primeiro bloco eu perguntei para o pastor Daniel, capelão da instituição, né, pastor Daniel? Por que uma igreja como a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, por que ela se envolve em ação social? O que motiva a igreja a fazer ação social? Excelente pergunta, né? E não sei o quanto eu consigo responder à altura, mas ela faz a gente pensar, né? Deus nos criou como seres humanos plenos, completos, de corpo e alma. Como seres humanos, nós temos as nossas dificuldades materiais e espirituais. E, particularmente, dentro da nossa realidade, né, social, econômica, enfim, estrutural no nosso país, nós vemos, né, que existem muitas necessidades, muitas pessoas carecendo, muita desigualdade social ainda a ser enfrentada pelos governos que aí estão. Né? O fato é que, como é que a igreja, então, se porta nesse mundo, né? Tem um livrinho chamado Comunidade com o Jeito de Jesus, e ele nos alerta justamente para isso, como Jesus olha para as pessoas. Então, a igreja precisa olhar para as pessoas como Jesus olha. E Jesus olha na perspectiva desse ser humano como um todo, nas suas necessidades espirituais, sim, mas também materiais. Por isso, Jesus multiplicou pães, Jesus curou doentes, Jesus se importou com as pessoas, se compadeceu com as pessoas. E quando a gente se compadece, a gente se coloca a serviço. Jesus se compadeceu do ser humano caído em pecado e ele veio e se colocou a seu serviço. Ele veio para salvar o perdido, salvar aquele que estava em necessidade. Por isso até deu a sua vida em resgate por nós. E a partir disso, com gratidão a Deus por tudo que ele fez, abrindo os nossos olhos para a realidade que aí estão, nós somos motivados pelo amor de Deus a estendermos a mão àquele irmão que está fragilizado, tanto aquele que está na igreja, quanto aquele que está ao nosso lado, né? Nas suas mais diversas necessidades. Então, a grande motivação para a gente olhar para o lado é ver quanto Deus nos ama e ama aquele que está ao nosso lado e não deseja que ele viva em sofrimento. Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Como muitas pessoas estão privadas dessa abundância, talvez da dignidade mínima, né, de vida, nós somos desafiados, enquanto igreja, a nos colocarmos a serviço de Deus, atendendo a necessidade do próximo, seja ela de que matiz for, de qual circunstância venha lhe acometer. Então, sim, é um grande desafio da igreja estender os braços, estender as mãos, ser braços e mãos de Jesus para acolher as pessoas nas suas necessidades. Então, a igreja que não serve para ser igreja. E nesse aspecto, acho que nós estamos cada vez mais nos colocando a serviço de Deus, atendendo o próximo, sendo uma igreja confessional que vai ao encontro das necessidades das pessoas, é a visão nacional de nossa igreja, e particularmente cada congregação está cada vez mais se colocando a serviço, compreendendo o amor de Deus, percebendo a realidade que a cerca, vendo a necessidade do próximo e estendendo a mão, assim sendo um pequeno Cristo para o próximo, como diria o nosso Martinho Lutero, né? Grande incentivador naquele processo de reforma que veio dar origem à Igreja Luterana. Então, fundamentados no amor de Deus, amamos e amamos para que o outro tenha dignidade de vida na sua necessidade material e espiritual. E assim conheça o amor de Jesus e tenha a vida eterna. Bastante sucinto, daria para discutir um programa inteiro sobre isso, mas está aí a real motivação para a gente abrir o coração e os nossos braços em direção ao próximo. Jesus ter aberto seus braços. Aliás, estamos na quaresma, né? Lembramos que no final da quaresma, Jesus abre seus braços lá na cruz, em compaixão por cada um de nós, e diante de tanto amor, não tem como nós não nos colocarmos a serviço em amor ao próximo. Maravilhoso, pastor Daniel. Muito obrigado por esse testemunho aí de fé. Enquanto você falava, eu lembrei das palavras de Jesus, quando ele disse, né? Tive fome, me deste de comer, tive frio, né? E me abrigaste, tive preso e fostes me ver. Que eu acho que resume isso que você está dizendo, né? Do quanto o cristão precisa ir ao encontro das necessidades das pessoas, que é, como você falou, o lema da igreja, e transparece de forma muito clara aí no trabalho que vocês realizam. Agora eu queria que vocês compartilhassem com a gente que nem tudo são flores, eu acredito, né? Eu sei que um trabalho como esse tem muitos desafios. Quais são as maiores dificuldades e desafios encontrados pela ELCA? Bom, começando assim, como que nós conseguimos manter a ELCA?
nós partimos para fazer os termos de parceria com a prefeitura, porque só com as nossas doações, as nossas ações entre nós, não era possível fazer esse trabalho qualificado, porque a ELCA faz um trabalho qualificado aqui em Porto Alegre, né? A partir dessas parcerias. Então, a prefeitura é responsável por mais de 80% daquilo que eu necessito para manter a instituição. Bom, os demais são ações que nós tentamos captar, né? Doações de alimentação, parcerias diversas, né? Vendendo tampinha, né? O projeto legal de tampinhas que nos ajuda, também tendo aquela questão da nota fiscal gaúcha, que a ELCA também está lá com o seu projeto na área da assistência, porque quando pergunta assim, quer pôr o CPF na notinha, quando faz a compra? Sim, coloque, mas indique a ELCA, vai lá e cadastre na área da assistência a ELCA, porque são esses diversos movimentos que mantêm. E o nosso maior desafio é justamente essa captação, porque hoje tu não tem dinheiro para dar, tá? Tu precisa ter algum retorno, alguma visão diferente. Então, esses programas que existem vêm ao encontro. Inclusive, o imposto de renda, aquela dedução que é permitida pelo governo federal, desde que tu destine a uma instituição. Bom, a ELCA também seguiu todos os ritos e tem o seu processo junto ao Conselho Municipal da Criança e no FUN Criança de Porto Alegre. Então, lá tem o projetinho da ELCA, que também é uma forma de captar e fazer a manutenção. E, como eu costumo dizer, eu preciso cortar a grama ali, né? Eu vou fazer um brechó e é dali que vai sair esse dinheiro para as despesas que não são cobertas através dos termos de parceria com o governo. Talvez, André, se tu me permite. Claro. Nessa questão das tampinhas, é uma coisa bonita, né? Porque nós temos uma parceria, um apoio muito importante da Congregação da Cruz, e desde que o pessoal da Congregação da Cruz nos adotou para apoiar esse trabalho, o Departamento de Ação Social da Cruz Petrópolis, isso aí há uns 5, 6 anos atrás, nós compilamos aí uma arrecadação de 7 mil quilos de tampinha, são 7 toneladas de tampinha. E ainda semana passada levamos 2 carros lá onde eles recebem as tampinhas, e foram 400 quilos de tampinhas, né, que nos ajudaram com coisa de R$ 1.200, R$ 1.400. Então, é uma forma bonita de preservar o meio ambiente, já que nós precisamos, como cristãos, especialmente ser responsáveis neste mundo, e quem não é cristão também não quer ver o mundo acabar, é a nossa casa, o nosso lar, né? Então, de um gesto simples da reciclagem da tampinha, destinando a uma das instituições, nós somos uma que participa desse processo, né? Limpa, protege o meio ambiente e ainda ajuda na manutenção de vidas humanas, né? Ali como, no nosso caso, nossas 204 crianças e adolescentes. Então, tem um resultado bonito que eu gostaria, que eu fiz questão de repartir contigo aí, né? 7 toneladas, né? E alguns recursos financeiros para a manutenção da nossa instituição. Outra possibilidade de doação também são doações via Pix, isso aí também pode ser encontrado, no nosso caso, lá no nosso Face e assim por diante, né? Eu ia mesmo perguntar isso, né, pastor Daniel? Se as pessoas que estão assistindo agora quiserem ajudar a ELCA de alguma forma, elas encontram informações onde? Nós temos o nosso Facebook da instituição, procurando por AELCA, AELCA, vai encontrar a nossa instituição, né, Associação Evangélica Luterana de Caridade. Lá tem esses dados, né? O nosso Pix, eu não sei se dá para dar, mas enfim, é o nosso CNPJ. Por favor, pode falar. 92931898, 1000 invertido, -30, né? É uma forma rápida de fazer. Eu não consegui gravar, repete para a gente. 92931898, o 1000 invertido, né? 0001-30. Tá?
Esse é o nosso Pix, é o CNPJ da instituição, vai cair lá numa conta, as pessoas vão ver que vai estar dentro da conta da instituição e depois, então, todas as possibilidades de conferências podem ser buscadas, né? É uma forma rápida de ajudar a instituição. As tampinhas, as roupas, né? Enfim, uma visita conhecer a instituição é extremamente significativo para nós. Quando alguém vai somente só vir visitar a gente se sente muito bem, porque a gente sabe que não está sozinho, alguém está percebendo o trabalho que está sendo realizado, né? E vai lá conhecer, né? Vai lá olhar para as nossas crianças, vai lá sentir o carinho delas para com as pessoas que nos visitam, conhecer o nosso corpo de funcionários, nosso grupo bastante qualificado e dedicado que temos, e assim presta uma ajuda, mesmo sem recurso financeiro, mas dá aquele apoio moral, né, tão importante no trabalho que lá é realizado. Muito bem. E a ELCA, ela recebe voluntários também para algum tipo de trabalho ou não? Sim, sim. Contamos com voluntários para fazer algumas atividades, né? Por exemplo, para sair o brechó, alguém precisa fazer a seleção. Então, nós temos uma parceira voluntária que vem aqui semanalmente. Temos também algumas pessoas que nos adotam. Nós vamos fazer um projetinho de contação de história. Ou, agora, por exemplo, nós estamos executando uma parceria de capoeira. Então, semanalmente, vem um voluntário que está fazendo capoeira com aquela turminha dos 6 a 14 anos, né? Então, o voluntariado para nós é fundamental. Também uma forma são os estagiários, tá? Estagiário de pedagogia, de serviço social, de psicologia, eles são muito bem-vindos, porque a área de trabalho que nós temos e a necessidade de ter essas pessoas capacitadas, né, que vêm com ideias novas, então também são muito bem recebidas sempre, né? É possível fazer um trabalho mais qualificado a partir dessas parcerias. Então se encontra informações sobre a ELCA nas redes sociais, né? Facebook, Instagram, encontra. E a ELCA tem um site também, né? Isso, que é o aelca.org.br. Muito bem. Olha, nosso tempo aqui ele está se acabando, infelizmente, mas eu quero agradecer de coração a participação de vocês. Muito obrigado por contar para a gente um pouco da história, do trabalho, do envolvimento da ELCA e da própria Igreja Luterana, né, nesse trabalho de ação social. E convido vocês agora, se quiserem brevemente deixar uma mensagem final para quem está nos assistindo, fique à vontade. A gente agradece, né, a oportunidade de poder estar divulgando o trabalho, porque, como tu disseste no início, se nós não formos, se nós não aparecermos, as pessoas não vão nos conhecer. Então, essas oportunidades são essenciais e agradeço muito a oportunidade. Faço das minhas, André, faço das palavras da nossa diretora as minhas palavras, né? Agradecendo a você e ao programa por nos receber hoje, repartir com os amigos um pouco desse singelo trabalho, mas de grande relevância na vida das pessoas, e desejamos, né, que Deus abençoe ricamente o programa como um todo, os convidados e a cada um que nos assiste, que hoje tomou conhecimento do trabalho da ELCA. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, muito grato, mais uma vez, um fraterno abraço. Nós que agradecemos a presença de vocês, Deus abençoe vocês nas suas vidas e também no trabalho da ELCA, e a você também que nos acompanhou até aqui, como sempre, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. E se quiser saber mais do trabalho da ELCA, pode procurar a ELCA nas redes sociais ou escrever para a gente, Ubra Pastoral, nas redes sociais, e a gente vai ter o maior prazer de colocar você em contato com a Associação Evangélica Luterana de Caridade. Desejo que Deus abençoe você, sua vida, e faça de você também uma bênção por onde andar. E até o nosso próximo encontro aqui no Toque de Vida Debate. Tchau, tchau!